Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, querida amiga, companheira. Você que está aí, que está ligada comigo, junto comigo. Eu quero dizer que é um prazer estarmos juntas nessa tarde. Olha, saudade de você. Semana passada nós não estivemos aqui, não teve o nosso espaço mulher, mas hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos juntas, estamos unidas. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de Deus para repartir para você, no teu coração. Eu quero dizer que é um prazer entrar aí no teu espaço e também é uma alegria receber você aqui no Espaço Mulher. Eu não sei o que você está fazendo agora e de que forma você está participando de tudo, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor está com você, onde quer que você esteja. E por isso, nós vamos invocar o seu nome e declarar que Ele tem total liberdade para agir e para falar conosco nesta tarde. Quero ser um instrumento de Deus, a voz de Deus para o seu coração. E quero orar com você. Se você puder, se ligue nessa oração com o Senhor. Pai, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui nesse tempo, neste momento, buscando a Tua presença, Senhor, ministrando, ouvindo Tua voz, clamando, Senhor, pela Tua palavra, pela resposta, Senhor, que será aos corações das minhas irmãs. E pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito invada todo lugar, que o Teu Espírito esteja com aquela que está à procura de ouvir uma voz, a Tua voz, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E é muito interessante, esse capítulo é muito conhecido, não é nada de novo, que talvez você já não tenha até ouvido. É aquela passagem que fala sobre os ossos secos, e quando o profeta começa a falar, ele traz vida, Deus traz vida àqueles ossos. Mas o que eu queria destacar com você é a situação que a nação estava, a maneira como as pessoas pensavam a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido com elas, que é logo no versículo 12 do capítulo 37, que diz assim, olha, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha só, que palavra. O povo pensava de si, eles pensavam a respeito de si e diziam que a esperança deles havia se acabado. Pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Olha só, que situação. Vocês sabem que a nação de Israel, ela foi mandada para a Babilônia. E toda uma nação se extinguiu, praticamente se acabou. Eles foram levados cativos por Nabucodonosor e foram deixados ali naquela nação da Babilônia, e eles começaram a viver ali naquela nação como escravos, como refugiados ali. E a nação deles, vinha notícias de Israel, vinha notícias das pessoas que tinham ficado em Israel, os poucos que tinham ficado. E as notícias que vinham não eram nada boas. Vinham e chegavam e falavam para eles: nossa nação foi totalmente destruída, a nossa terra se acabou, nós não temos mais esperança. E aquele povo começou a se entristecer de tal forma, de tal maneira, que Deus levantou um profeta chamado Ezequiel, para que pudesse trazer uma palavra de conforto, de esperança àquela nação. Ezequiel começou a dizer: olha, o Senhor vai fazer coisas novas no nosso meio. A nossa esperança não está perdida, ela não se acabou. Às vezes nos sentimos assim, parece que algumas coisas que nós gostaríamos que acontecesse, demora tanto para se cumprir, demoram tanto para se cumprir, e a nossa esperança de ver aquilo realizado se esvai.
e nós pensamos, eu vou terminar os meus dias na terra e eu não vou ver a palavra, a promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso e talvez você esteja passando por uma situação assim, pensando que não tem felicidade, não tem alegria, não tem o cumprimento da promessa sobre a tua vida, mas essa palavra não é verdadeira. O nosso Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. Quando a gente ouve uma voz que vem dentro da gente dizendo, não, isso não vai acontecer, a gente não pode acreditar, porque Deus, Ele nos abençoa com bênção sobre medida. E ainda que passamos por dias difíceis, dias de prova, dias de choro, dias de solidão, ainda assim nós devemos mostrar e demonstrar a esperança que está enraizada em nosso coração, na certeza de que o Senhor virá em nosso favor. Não é pelo meu mérito, não é por aquilo que eu tenho adquirido, mas é pela confiança que eu tenho no nome dEle, que Ele tem um futuro, que Ele tem uma promessa de paz para mim. E é por isso que se você está vivendo hoje um dia de luta, um dia de prova, um dia de muita tristeza, um dia de luto, talvez, como está sendo aqui na comunidade, hoje faleceu a mãe do nosso pastor Enéas. Imagina o coração como que não está, né? Desses irmãos, entristecido, a família, a Marlene, os netos. Mas o Senhor tem vitória ainda. Esse tempo de luto ele vai passar. Essa dor o Senhor vai fazer com que ela amenize em nossos dias. E assim é. Quando a gente está vivendo, a dor da prova, a dor do teste, a dor da onda que se levanta contra a gente, puxa, é muito difícil. Mas o Senhor, Ele tem vitórias. A onda vai passar. Eu gosto muito de me lembrar, e já contei muitas vezes que um dia nós estávamos na praia, a gente tinha um barquinho, uma lanchinha, e nosso primeiro passeio junto em família, nós fomos estrear essa lancha e fomos fazer um passeio gostoso até uma ilha, perto da nossa praia onde nós estávamos. E aquilo que parecia ser perto se tornou tão longe, porque nós fomos indo, 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 e em nenhum momento nós olhávamos para trás, nós olhávamos para frente onde estava a ilha. E a gente não sabia que atrás de nós se formava uma grande tempestade. Uma grande tempestade estava por vir. E quando chegamos na ilha, assim que olhamos a ilha de perto, que a gente avistava ela só de longe, sempre de longe, à beira da praia. Então chegou o dia de chegar perto dela, de tocar nela. E então, assim que nós descemos do barco para mergulhar, para brincar, nós vimos o outro lado que levantava uma grande tempestade. Nós não sabíamos mais se ficávamos ou se íamos embora. Por fim, Elias decidiu, não, vamos embora, entra aqui todo mundo e vamos embora. Nos embrenhamos dentro do mar e aquela tempestade nos alcançou, com chuva de granizo, com ventos fortes, e o mar se levantava de uma fúria, com uma fúria tão grande, que aquele caminho que não era tão longo, não tinha mais fim. Foi mais ou menos uma meia hora de navegação, uns 40 minutos de navegação, mas 40 minutos numa tempestade parecia uma eternidade, não tinha fim. E a gente olhava para o mar, quando eu olhava para o mar, eu olhava assim e via assim, redemoinhos que se formavam em volta da gente, que parece que queriam nos tragar ali. Foi um tempo de horror, um tempo muito difícil. Eu não sabia, não imaginava que tão perto da margem, a gente podia viver uma situação tão difícil como essa. Nós estávamos em alto mar, nós estávamos perto da margem, mas mesmo assim, nossa vida corria risco. A gente olhava e não via a terra, porque uma névoa, junto com a chuva, tomou conta de toda a volta do nosso barco. Não tinha lado direito, esquerdo, e por momentos o Elias não sabia se ele estava indo para frente ou se ele estava indo para trás, porque a onda nos levava de tal forma que a gente não tinha norte para saber onde estávamos indo.
E em determinado momento, assim, os raios caíam e aquilo a gente começou a viver e sentir um pavor muito grande de toda aquela situação. E naquela hora, e naquele momento, a gente olha aquilo tudo e fica pensando, meu Deus, será que é o fim? Será que vamos perecer nessa situação? Na verdade, eu confesso que eu não consegui pensar isso na hora. Acho que o Senhor bloqueou minha mente, que eu não conseguia ver todo esse perigo dessa forma como eu estou dizendo. Minha mente estava bloqueada nessa situação. Eu tinha certeza que chegaríamos à margem, mas foi muito, muito difícil, foi apavorante. E quando chegamos à margem, vocês não têm ideia, a bonança que nos cercou. Ninguém diria, ninguém dizia que tinha passado por nós uma grande tempestade, porque o sol começou a brilhar e descer, e aí se tornou tudo uma calmaria, a praia não tinha nem ondas, era tudo tão calmo, tudo tão sereno. E a gente, quem não esteve no barco com a gente, não sabe o que nós vivemos. A vida é mais ou menos assim. E eu acredito que aquela nação de Israel, aquele povo, eles estavam vivendo a tempestade. Mas Deus, lá na beira da praia, ele tinha uma bonança, ele tinha o sol brilhando, ele tinha já preparado um lugar, ele já tinha preparado uma maneira de que o povo dele voltasse a viver a felicidade que ele tinha planejado, que ele esperava para aquele povo. E, de verdade, passados 70 anos, cumprida a profecia que o Senhor tinha dado, aquele povo voltou para Israel e eles começaram a reconstruir sua nação. E aqueles que estavam mortos, que tinham a esperança morta, começaram a reviver. Assim como a profecia veio para Ezequias e dizia: diga para os ossos que vivam novamente. É dessa forma. E exatamente dessa maneira que o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa tarde. Para dizer para nós, eu estou cuidando de todas as situações da tua vida. A tristeza e a dor que você tem passado, eu vou transformá-la em dupla honra. Eu vou colocar sobre a tua vida ainda a minha doce esperança e você vai viver a paz que eu tenho para colocar no teu coração. É muito bom e muito confortante pensar em um Deus que nos suporta, que nos sustenta em meio à tempestade, em meio a tempos difíceis. Um Deus que suportou, que mesmo assim esteve com o povo, ainda que eles estavam em desobediência lá na Babilônia. Um Deus que sempre teve uma palavra na boca dos seus profetas para dizer: se arrependa, volte atrás das suas atitudes erradas e eu vou reconstruir a sua história. É isso que Deus espera de nós. Eu tenho certeza que Ele conhece a nossa estrutura. A palavra diz e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que aquilo que nós desejamos nós não conseguimos fazer e aquilo que nós não queremos fazer é aquilo que nós fazemos, assim como Paulo disse. Mas o que Ele espera de nós, o que Ele procura, o que Ele avalia em nós é um coração tratável, um coração arrependido, um coração que sabe se submeter à sua vontade, à sua direção, e um coração que é só dele. É isso que Ele está à procura, é esta mulher, é esta pessoa, é na vida desta pessoa que Ele quer operar o impossível, o improvável. É sobre a vida desta pessoa que Ele vai dizer: ossos, se reconstruam. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer novamente. O Senhor tem uma história de vitória, minha irmã, para mim e para você. Que essa passagem dessa história possa ficar gravada no seu coração. E se você puder, leia aí o livro de Ezequiel, no capítulo 37, que conta a história deste momento em que Deus leva o profeta num vale de ossos secos e começa a dizer para ele: você vai profetizar sobre esses ossos.
Esses ossos vão começar a bater uns nos outros. E eu vou criar o músculo. Eu vou criar a carne. Eu vou fazer com que um exército se levante novamente e viva as promessas que eu tenho para eles. Amém? Que a bênção do Senhor, minha irmã, possa estar sobre você nessa tarde. Uma tarde abençoadíssima. Que você possa viver para ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre a sua vida, assim como tem se cumprido sobre a minha. Um beijo, minha irmã, e um bom final de tarde para você. E até mais, até o final de semana, quando vamos nos ver. Um beijo.